Caríssimos irmãos e irmãs, nós estamos na segunda semana do tempo comum, aonde hoje também de modo particular, nossa igreja celebra a memória litúrgica do grande Santo Antão, que é pai do monaquismo, pai dos monges. A sua vida, a história de vida, tem uma real significância para a vida da igreja, justamente pela sua condição de como servo fiel e prudente na pessoa de Jesus Cristo. Gostaria de chamar a atenção sobre as leituras que nós acabamos de ouvir do Evangelho de São Marcos, do capítulo 2, versículos de 23 a 28, aonde este brevíssimo texto nos realça aqui a autoridade da pessoa de Jesus Cristo, que tem como tema central no Evangelho a libertação da alienação legal, ou seja, da alienação da lei dos homens. Ou como nos diria o grande São Paulo apóstolo, que diz que Cristo veio para nos libertar o homem da tirania da lei. Aqui mostra no Evangelho de São Marcos, o evangelista quer nos apresentar que Jesus Cristo é muito maior do que as leis humanas, as leis que nós mesmos criamos. E claro que às vezes as leis, em vez de servir para o bem da sociedade, às vezes caminha para um certo, às vezes, rigorismo, para dificultar a vida do bem humano, para dificultar o bem da humanidade. E aqui Cristo se coloca diante aqui dos fariseus que o interroga: olha, os seus discípulos estão comendo espigas em dias de sábado, isso não lhe é permitido. E claro, Jesus responde com uma certa fineza, delicadeza que ele tem, vai dizer, sobre a pessoa de Davi, o grande Davi que entrou na casa, no templo ali, no Antigo Testamento, como ele entrou na casa de Deus, no tempo em que Abiatar era o sumo sacerdote, e comeu os pães oferecidos a Deus. Ou seja, Deus, a pessoa de Jesus está se colocando aqui, claro que acima da lei, e pela incompreensão de muitos daqueles homens ali, pela arrogância do seu coração, por não perceber a grandeza que estavam contemplando ali diante dos seus olhos, não percebe que é o próprio Deus que está presente no meio deles. Não reconhece essa grandeza de que Deus é muito maior do que todas as criaturas. Nós somos criaturas de Deus. Nós, cada um de nós, somos criaturas do Pai eterno, quer queira, quer não, isso nós temos que reconhecer. E quantos por aí que se julga ser muito maior do que Deus, seja tanto na parte civil, aonde nós estamos vendo aí no tempo presente aí ao nosso redor, pessoas querendo ser maior do que Deus, pessoas se arrotando a querer ser esses deusinhos, Talvez deveria ser quebrados, moídos na sua humildade para reconhecer a pessoa de Jesus Cristo. Ele não tem
o ser humano, o homem, não é maior do que Deus, e ele tem que se reconhecer o seu lugar, ou até mesmo no meio eclesiástico, nas nossas igrejas, aonde seja bispo, padre, que às vezes quer aparecer mais do que a pessoa de Jesus Cristo. Tem um certo bispo que nos conta que um de seus padres, às vezes, um dia foi interrogado por uma senhorinha, e olha que às vezes que sabedoria, né, do meio popular. A senhorinha falava assim para o padre: padre, sabe qual que é o momento mais bonito dentro da celebração da Santa Missa? Ele ficou meio que empolgado com aquela situação, falou: agora eu vou me gabar aqui, vou sair aqui. Qual que é o momento mais bonito? Então, assim, é o momento que o Senhor, né, eleva a hóstia e o Senhor some e aparece somente Jesus Cristo. Nós temos que reconhecer isso na nossa vida, que nós vemos participar na celebração da Santa Missa, nós participamos de duas mesas, a mesa da Eucaristia e a mesa da Palavra de Deus, e nós precisamos preparar o nosso coração para receber Jesus Cristo no nosso coração. Ele que deve ser o centro da nossa vida, deve ser Ele que conduz a nossa condição humana. E depois, quando olhamos para a leitura de Hebreus capítulo 6, versículos de 10 a 20, aonde nos pede para colocar a nossa esperança naquele que é o Rei dos Reis, Ele que deve ser a nossa esperança, o nosso caminhar, a esperança da juventude que nos motiva, nos dinamiza. Uma sociedade aonde já perdeu a sua esperança provoca esta velhice precoce, aonde nos leva às desordens. E Jesus é a nossa esperança. Quando nós olhamos para os versículos 19 e 20 de Hebreus, a esperança com efeito é para nós qual âncora da vida, segura e firme, penetrando para além da cortina do santuário. Ou seja, se Jesus não é a âncora da nossa vida, se nós não colocamos a nossa esperança nele, e às vezes acreditamos mais nos seres humanos, mais no homem do que na pessoa dele, nós estamos correndo um sério risco, seja também para a nossa própria salvação. É na pessoa de Jesus que cada dia nós devemos confiar, nós devemos esperar na pessoa do Cristo Senhor. Ele é e deve ser o centro de nossas vidas. Ele que ali atravessou a cortina do santuário da vida, nos indica também o caminho que é a certeza de que um dia também nós nos encontraremos com Ele no céu. Ele foi capaz de penetrar os céus, e nós também devemos ter a nossa confiança, olharmos no nosso dia a dia, não para a terra, mas sim para o céu, porque é para lá que o nosso caminho, é a nossa meta, que nós devemos sempre almejar na nossa vida. E no dia de hoje também, onde nós celebramos a memória litúrgica do grande Santo Antão, ele que é pai do monaquismo, pai dos monges, justamente porque na sua biografia de vida ele nos ensina assim, que por ser uma pessoa que tinha uma aquisição financeira bastante boa, tanto pela sua família, quando o seu pai falece, ele ficava com aquela passagem bíblica
do jovem rico que abandona tudo para seguir a pessoa de Jesus Cristo. Ele ouvir a passagem do jovem rico, ele deixa tudo na sua vida, pega os seus bens e vende, doa para os pobres e se torna ali então essa pessoa desprendida dos bens materiais, uma pessoa que se doa inteiramente a Deus. O seu coração é voltado para a pessoa de Jesus Cristo. E interessante uma frase que grande Santo Antão nos ensina, que quem quer vencer as tentações não confie em si mesmo, mas na pessoa de Deus. E quantos irmãos que às vezes ainda não se despertaram para isso, não se despertaram para confiar na pessoa de Jesus, confia mais em si mesmos e tendem a, claro que na frente, cair nas tentações por seu próprio orgulho, ou seja, pela sua própria ignorância de vida, aonde, claro, tendem às situações que lhe acontecem na sua vida. Pedimos pela intercessão de Nossa Senhora. Ela não é deusa, não é maior do que Deus, mas é a mãe de Jesus Cristo e também nossa mãe, aonde nós celebramos hoje, claro que é a novena perpétua em honra a Nossa Senhora de Fátima, para que ela possa nos conduzir o nosso coração cada dia mais à luz que é Jesus Cristo. É Ele que é a nossa esperança e é nele que nós devemos sempre acreditar e levar muitas, inúmeras almas para o céu.